Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui de volta com uma caixa da Mondial 550 que não está ligando, só acende ali o LED verde de indicação de carregamento de bateria e o resto não liga, e você vai acompanhar no vídeo aí o que está acontecendo com essa caixa. São várias caixas que têm aparecido aqui com esse problema, especialmente da Mondial da linha CM 550. Esse aqui é mais um vídeo, é o segundo vídeo da nossa série da Mondial. Foram várias caixas que chegou aqui, a gente não dá para fazer aí, pessoal, o vídeo de todas as caixas Mondial que chega aqui porque a gente não tem tempo, mas aí eu tô aí selecionando alguns problemas aí para estar mostrando para você que tem uma coisa tão fácil que às vezes a caixa fica inutilizada e aí às vezes as pessoas condenam, e é uma coisa tão simples. Então você já vai aí, acompanhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, compartilhe, pessoal, e não deixe de comentar. Comente nesse vídeo aí embaixo aí, resistou, que é pra gente aí tá por dentro aí do que vai as pessoas que estão interagindo conosco. Eu quero que vocês se conectem com a gente, acompanhe o vídeo aí e roda a vinheta. Bem, pessoal, tirei a placa lá da caixa, tô já mostrando para vocês aqui a saída de som, né? É um AD 52068, deixa eu aproximar mais aqui para você ver, ó. AD 52068 é o CD de som. Logo em seguida aí do CD de som, aí aqui nós temos um regulador. Tem um regulador aqui, ó, 6118A. Tem um resistor ali, ó, 4R7. Capacitores aqui da entrada de tensão. Temos esse resistor aqui branco aqui, ó, de 6 watts, de 2 ohms. E temos ali, ó, os controles com diodos ali, ó, lá do outro lado. Se tiver algum problema nessa área aqui, ele também não ligar, então nós vamos fazer análise em todos os setores. A fonte, né? O LED indica que a fonte está enviando tensão para cá. Essa aí é a fonte, ó. Essa fonte libera 15 volts, vem para cá. Por que 15 volts? Sempre a voltagem da fonte é um pouco maior da bateria, que é 12 volts ali, para ter uma alimentação legal. Então esse circuito trabalha assim. É um circuito leve, né? Uma potência leve. Não tem nada a ver com essa potência que eles dizem que essa caixa tem. E vamos estar aqui, ó. Ela está ligada. E vamos agora fazer as aferições. Vou colocar aqui no tripé. Vamos ver se a voltagem está vindo normal. Voltagem aqui de 15 volts vindo aqui da fonte, tá bom? Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Essa aqui é a fonte. Vou fazer a aferição aqui, ó, nesses dois pontos. Vou tirar essa cola daqui da frente. Tá impedindo aqui de fazer a aferição por aqui, ó, tirei a cola. Vou fazer a aferição aqui e fazer a aferição aqui, tá? Bora ver aqui, vou fazer a aferição, vou ver se a chave tá ligada, chave power. Tá ligado, a chave power. Note que esse LEDzinho tá aceso, ó, o verde, indicando que tá vindo tensão para cá. Mas vamos embora conferir aqui como é que tá. Agora vou pegar aqui o multímetro, colocar o multímetro na escala aqui de... O multímetro na escala de DC, ó. E agora vamos fazer a aferição. Colocar o preto aqui no preto, né, que é o negativo. Aqui onde tem VCC, tá? Vamos fazer a aferição. Bora ver se tem os 15 volts. 15 volts. Agora eu quero mostrar para vocês algo interessante na hora que vocês forem fazer uma adaptação dessa fonte ou substituir por uma outra que não for igual. Eu não sei se eles fazem isso de propósito para confundir ou é aqui, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou com uma ponta de prova preto no preto e o vermelho no vermelho? Mas está aparecendo um sinal ali de menos ali, ó. É porque a ligação aqui, ó, desses cabos vermelho e preto é invertido aqui na fonte. Se você prestar atenção, lá na fonte, aonde está conectado vermelho, está escrito GND, ó. E aonde tem o preto, está escrito VCC, que seria o contrário. Aonde está escrito GND, era para ser o preto. E aonde está escrito VCC, era para ser o vermelho. Só que aqui está o inverso, ok? Está o inverso aqui. Eu creio que é um erro de fábrica isso aqui, ó. Confunde a pessoa menos experiente na hora que for fazer essa análise. Então agora eu vou inverter, ó. Vou colocar agora o preto aqui no vermelho
e o vermelho no preto, o borne do multímetro. Agora vai dar ali, ó, 15 volts. Espera lá, tem uma cola aqui ainda. Deu 15 volts, pessoal. E observem que sumiu aqui, ó, o sinal de menos, indicando que essa é a posição correta. Então, tome muito cuidado na hora que você for fazer essa manutenção, preste atenção aqui, ó. Tá? Quem é o terra e quem é o VCC, lembrando que esses fios aqui, ó, as cores do fio estão erradas aqui, ó. Seguindo ali o que tá aqui na placa. Seguindo esse princípio, sabendo que tem uns 15 volts aqui na fonte, a fonte tá normal aparentemente, né? Porque muitas das vezes, pessoal, tá dando 15 volts, mas os capacitores não estão com capacitância suficiente para segurar essa carga, tá? Mas o interessante é que quando chega aqui, ó, agora vamos fazer outra aferição. Aqui embaixo, pessoal, bem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou aqui botar aqui o negócio que eu fiz para segurar a placa, que a placa fica em pé e eu possa manuseá-la. Vou mostrar para vocês aqui algo interessante. Aqui, ó, é o positivo do capacitor, do primeiro capacitor, depois que sai da fonte, que vai alimentar o circuito. E aqui, ó, é o negativo, porque segue aqui, ó, essa massa aqui, ó, é uma massa que é colocada para servir de dissipação de calor lá para o circuito integrado que eu mostrei para vocês. Então, esse lado é o negativo, esse é o positivo. Para melhorar, vamos marcar aqui esse aqui sendo o positivo. Vou fazer uma cruzinha aqui, ó. E esse aqui, o negativo. É um capacitor que tem do outro lado. Vou mostrar para vocês. Esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Capacitor que tá ali. Aqui esse capacitor. Deixa eu ver qual é o número, a referência dele na placa. Esse cara aqui, ó, 220 microfarads por 16 volts. Então, o que determina esse controle de voltagem é aqui esse regulador aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui se tem alguma voltagem chegando no regulador, entrando ou saindo. Tá aqui o regulador bem aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Esse é o regulador. Bora lá então. Vou pegar aqui o borne do multímetro e colocar aqui no terra. Eu vou procurar um terra por aqui, ó. Aqui é um terra excelente, ó. Eu vou pegar o positivo, você pode colocar em outro terra, e colocar aqui na saída do regulador para ver. Vamos testar? Não tem voltagem nenhuma, pessoal. Olha lá, ó. Entrada do regulador. Entendeu? Aqui, ó, aliás, na entrada do regulador não tem voltagem nenhuma, e na saída do regulador também não tem voltagem nenhuma. Quer dizer, não tem nenhuma voltagem aqui nesse regulador aqui, ó. Tá? Então, se não tem voltagem chegando no regulador, então o problema tá para cá, antes do regulador, ou tem alguma coisa em curto depois do regulador. Só que o regulador não aquece, não tem aquecimento nenhuma. E vamos lá, vamos ver o que é. Para isso, eu vou testar aqui os componentes de baixo. Vamos ver se está chegando tensão aqui, ó, nos pinos aqui desse resistor de 2 ohms de 6 watts. Um resistor grande que tem aqui branco. Colocando o negativo no negativo e o positivo vamos colocar no pino do resistor. Coloquei aqui. Olha, chegou 14,6 volts. Agora, depois do resistor, não está chegando voltagem nenhuma, pessoal. Então, esse resistor está aberto, não está trazendo voltagem para cá. Vamos tirar ele? Bem, pessoal, tá aqui, eu levantei aqui um pouco, né, esse resistor, porque o som não quer ligar. E a gente fez aqui o teste, como você viu aí, esse resistor aqui, ele não está conduzindo, né, como se ele tivesse aberto. E aí eu aqui já levantei ele para a gente fazer o teste normal para ver aqui, ó, se você testou a chave está boa.
se você testou aqui, não tem tensão chegando aqui, ó, então tem algum problema aqui. Vou fazer um esquema para você ver como é muito importante esse resistor aqui, ó. É muito difícil ele danificar, mas às vezes tem uma sobrecarga vindo da bateria, tá, ou algo parecido da fonte. Eu não sei aí, às vezes, o que faz esse cara abrir assim, porque ele é um resistor potente, né, de 2R, de 6 watts, e às vezes ele abre aqui, né. Não sei se é um erro de fábrica, mas não era para esse resistor aqui abrir assim não. É muito difícil encontrar um defeito desse com esse resistor aqui aberto. Então eu levantei aqui o resistor, tá? Eu tô com outro resistor aqui para colocar no lugar para a gente ver, e vamos ver como é que ele se comporta ali no sistema. Eu vou aqui mostrar aqui um desenho para vocês que tem um vídeo aí no canal que tá mostrando aí eu fazendo esse esquema, né, desenhando esse esquemazinho. Então eu até vou desenhar outro esquema mais aprimorado, né, para vocês. Eu fiz esse esquema aqui, ó, que você não encontra esse esquema desse som aí que em lugar nenhum. Quando encontra aí a galera aí é pago, aquele negócio todo. Mas aqui, ó, tô mostrando para vocês aqui o esquema que eu fiz, ó. Essa aqui é a entrada aqui da bateria. Essa aqui é a entrada que vem da fonte, né, 14,5 volts que a fonte fornece. Essa aqui é a chave liga-desliga. Essa daqui, ó, é o esse conector aqui é o CN4, que entra a bateria. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, é o que entra a bateria. E esse outro que vem a chave, é onde entra a chave, né? A chave faz aqui a ligação, o fechamento, tá? Que vai aqui, ó, para o regulador. Esse regulador é um regulador de 5 volts, né? Ele recebe 14, passando por esse resistor aqui, ó, entra aqui, ó, 14,5, chega até aqui a corrente já amortecida, né? 14 volts, entra no pino 3, né, aqui do regulador, e sai aqui no pino 2 do regulador, 5 volts. E o pino 1 é o terra. Então, todo esse circuito aqui, se tiver algum problema nesse setor, é óbvio que não vai funcionar aqui, ó. Lembrando que tem 2 diodos, que faz o acoplamento aqui, ó. Um diodo que vem da entrada da fonte e um diodo que vem da entrada da bateria. Esse diodo é colocado aqui nessa posição para não retornar, haver retorno. O catodo, ele é conectado, o catodo, justamente aqui com a chave. Todos os dois aqui, ó. Tanto o D3 que vai para o resistor, né, que vem da alimentação da fonte, como o D4 que vem da entrada da bateria lá externa. Mas como esse resistor aqui está na linha que vem da fonte de 14,5, que é essa fontezinha aqui, ó, por algum motivo ele abriu. Como ele abriu, não está conduzindo para vir para a chave, para que aí a chave faça o retorno e leve a tensão aí, ó, lá para R39, que é um resistor de 47R. Então, se esse resistor aqui abrir, não vem tensão daqui, ó. Por isso que às vezes a bateria, quando você liga externamente, funciona, mas quando você liga nela mesmo, né, usando a fonte, que é essa aqui, o sistema não liga, tá? Às vezes funciona com a bateria externa, mas não liga com a fonte dela, né? Então, se esse resistor partir, se esse diodo der problema, e todo esse circuito aqui, ele não vai funcionar e não vai conduzir tensão para chegar até lá no regulador. Porque essa placa, ela trabalha aqui, ó, um estágio é 5 volts, outro estágio, entendeu? Recebe tensões aí diferentes, 2,5 volts também, trabalhando aqui no circuito. Então ela recebe 14,5 vindo da fonte, passa pelo regulador para funcionar aqui o sistema Bluetooth dela, tá? E também esse circuito integrado, que eu vou estar falando dele aqui também, do circuito integrado, qual é a potência desse circuito integrado, levando lá para o datasheet. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou levantar aqui esse resistor, tá? Já deixei ele aqui no ponto para levantar ele, para a gente colocar outro resistor no lugar, para ver o que vai acontecer. Aqui, pessoal, estou com outro resistor aqui, ó, na minha mão, e a gente vai colocar ele no lugar. Lembrando que esse resistor lá é 2R por 6 watts.
E vamos colocar esse daqui. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Vamos colocar esse daqui. E botar esse para aqui. Olha, bora botar o mesmo, né? Isso aqui eu tinha numa placa aqui, ó, que queimou total. E às vezes a gente manda buscar a placa inteira, compra uma placa inteira. E tem umas placas que não tem como recuperar mesmo, né? Porque a galera aí liga a bateria de carro errado. E aí acaba queimando. Vou colocar esse aqui no lugar. Aí para facilitar, eu fiz esse negócio aqui, ó. Aí eu boto aqui assim, pra, ó, a placa ficar em pé pra mim trabalhar, fica legal. Deixa eu tirar esse esqueminha, bota pra cá. Em outro vídeo aí, pessoal, vou deixar aqui na descrição, fazendo o esquema e dando, mostrando outra recuperação de outra placa, desse mesmo modelo da CM 550. Aí agora eu vou botar bastante solda aqui, ó. Vou colocar bastante solda aqui. Pra mim soldar ele fácil, ó. Viu? Agora eu vou soldar outro pino, vou tirar esse cabo aqui que tá atrapalhando. E agora eu vou soldar o outro lado. Pronto. Soldou. Tá aí resistor soldado, pessoal. Olha. Que ele aqui, ó. O outro tá aberto ali, como você viu. Agora vou conectar de novo aqui, ó, a chavezinha power. Vem lá da chave power isso aqui. Também dá muito problema essa chave aqui também, power também. E agora vamos ligar para ver como é que vai ficar. Se vai ligar aqui, ó, a placa Bluetooth ou não. Chegou a hora da verdade. Chave power ligada. Liguei na tomada e aí, pessoal, funcionou. O problema era só o resistor mesmo que estava partido, né? Agora é muito raro encontrar um problema desse com esse resistor partindo assim, né? E a gente colocou outro no lugar e voltou a funcionar. Eu coloquei um resistor de 6, é maior do que o que é o dela mesmo daqui, né? Porque o dela aqui é 6, mas o dela é 6, mas é menor. Você não tem problema não, pessoal. Às vezes vem uns grandes, uns pequenos. É você que está começando agora aí, encontrar um resistor desse tipo aqui, ó. Se você tiver um resistor desse tipo, tá? Que seja também de 2R, você pode colocar aí. Desde que seja de 5, o mínimo até 5 watts, você coloca aí sem problema, que não tem problema nenhum, tá bom? Agora esse aqui partiu, e por isso que não tinha, acendi aqui esse piloto aqui, ó, verde, porque a fonte estava boa. Mas aqui não acendi a placa Bluetooth, porque esse circuito aqui, ó, que alimenta a placa Bluetooth, ó, que é o 5 V que sai daqui, estava sendo cortado por ele lá, ó, por esse resistor aqui, que é R15 na placa, né, e o valor dele é 2R, 6 watts. Ele vem lá da fonte, ó. Então, quando a fonte estava mandando tensão para cá, não estava passando aqui, ó. Passava pela chave, vai embora, vai lá para o pino 3 do regulador, mas não saía aqui no pino 2, 5 volts para alimentar o circuito. Por isso, ela não ligava. Então, problema solucionado. E ela me falou que essa caixa aqui já tinha ido na mão de alguém e a pessoa lá não conseguiu identificar o problema.
Então esse pessoal tem vários vídeos que a gente vai fazer. Esse aqui é uma das caixas. Aqui tem, acho que é 3 ou é 4 caixas dessa aqui. E vamos estar fazendo vídeo de cada uma delas para colocar aí para vocês, tá bom? Cada uma eu creio que é um defeito diferente que não tá ligando. São, deixa eu ver, tem uma, duas, são três caixas ali que não tá ligando, tá? Com esse mesmo problema aqui a gente vai ver aí o que tá acontecendo e dando essa dica para você. Essa primeira dica aqui foi o resistor. Então se você gostou desse vídeo, comente resistor para que nós vamos fazer mais vídeos aí sobre essa caixa. Às vezes não tem tempo de fazer vídeo, pessoal, mas estou de um jeito aqui para alimentar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Vou fazer aí uma sequência de vídeos só dessa caixa. Eu vou consertar logo essas 3 aqui, uma atrás da outra, para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Essa aqui está com a anteninha quebrada aqui. Aquela outra ali não tem antena. E a outra lá também tá com a antena também quebrada, boa, que ela tá boa. Então vai dar para identificar porque cada uma tá com uma diferente. Tem o número do cliente ali, né, na frente, com o número da OS. Então é isso. Até a próxima. Deus abençoe.